Olá, educadores! Sejam bem-vindos em nosso canal. Por mais que as escolas tenham adaptado suas aulas para o ensino remoto, os índices de evasão escolar merecem toda a nossa atenção, pois, de acordo com especialistas, são apontados como uma das principais consequências deste período prolongado de paralisação das atividades presenciais. Embora as redes de ensino venham buscando, por meio da oferta de atividades de ensino remoto, reduzir os prejuízos na aprendizagem de seus estudantes, o desafio de mantê-los engajados nos estudos é grande. Além da autonomia e reorganização na rotina familiar, para a inserção das atividades não presenciais, a falta de acesso ou o acesso limitado à internet configura-se como um primeiro obstáculo para que a totalidade dos estudantes seja contemplada. Diante desse cenário, especialistas e organizações têm reforçado a importância dos gestores educacionais e escolares a desenvolverem ações específicas com foco nos alunos com maior risco de evasão durante este período. Para refletirmos sobre a importância da interação entre gestores, educadores, estudantes e família, contaremos hoje com a participação especial da professora doutora Beatriz Ferraz. Aproveitem! Eu sou Juliane Menezes, professora de anos finais aqui da equipe LED. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui em nosso canal. Eu sou Karina, professora de educação infantil e faço parte da equipe LED. Olá, professores, eu sou Sheila, faço parte da equipe LED e sou professora de anos iniciais. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Na nossa conversa de hoje, teremos no quadro Aprendendo com Quem Faz, a professora Beatriz Ferraz, falando sobre contextos de interação em tempos de isolamento social. Teremos também o quadro Para se Inspirar, De Olho nas Dicas e, para finalizarmos o nosso encontro, o feedback. No quadro Aprendendo com Quem Faz, teremos então a professora doutora Beatriz Ferraz, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, com especialização em Liderança em Políticas para a Primeira Infância pela Universidade de Harvard. É sócia-diretora da Escola de Educadores, espaço de formação, consultoria e produção de conhecimento em educação, com especialização na etapa da educação infantil. Atuou em diversos projetos junto ao Ministério da Educação. Coordenadora de técnica do PNLD de Educação Infantil no ano de 2020. Consultora na revisão dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, autora do conteúdo da ferramenta curricular da educação infantil do site basenacionalcomum.mec.gov.br. Atuou como membro da Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico da Educação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Tem uma vasta experiência, como vocês podem observar no currículo da professora doutora Beatriz Ferraz. E é com grande prazer que recebemos hoje a professora Beatriz Ferraz, que vem enriquecer a nossa reflexão aqui em nosso canal, com um assunto tão pertinente para a nossa vida profissional que estamos vivendo hoje, com os desafios que temos em engajar nossos alunos, as famílias, engajar todo o trabalho com a equipe gestora. Seja bem-vinda, Beatriz. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Ferraz, diretora da Escola de Educadores e diretora pedagógica da Escola Global Me. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui hoje com vocês, feito pela equipe do canal LED YouTube. Agradecer a Karina, que me fez esse convite pessoalmente, mas principalmente a oportunidade de conversar com vocês nesse período de isolamento, porque a rede de São José dos Campos é uma rede muito querida,
que eu venho interagindo por meio de diferentes oportunidades de formação já há um bom tempo, e é muito bom sentir vocês um pouquinho mais perto nesse momento. Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre as atividades, as propostas, né, de contextos de interação e de experiências, considerando o período de isolamento social. Vou partilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder, então, iniciar esse momento. Espera um minutinho. Bom, eu chamei essa nossa apresentação aqui, esse momento de crianças, famílias e professores engajados no período de isolamento social. Como que a gente pode pensar sobre isso? Acho que um primeiro ponto muito importante da gente considerar é que a gente possa entender que a gente está falando de não somente um contexto, né, de diferentes contextos. Quando a gente fala de como engajar as crianças, como engajar as famílias, ou mesmo como engajar os professores, a gente está falando de sempre no plural, né? Então, crianças e famílias no plural que possuem diferentes realidades, diferentes histórias de vida, diferentes experiências de vida. A mesma coisa a gente pode considerar também na perspectiva da diversidade de contextos com os quais a gente está lidando. São contextos sociais diferentes, contextos econômicos, contextos culturais, e quando a gente fala dessa diversidade de contextos e de realidades e de experiências, a gente pode falar que a ideia não estamos falando de uma solução única, né? Estamos falando de soluções plurais. Além disso, essas famílias com diferentes histórias, essas crianças com diferentes histórias e experiências, também têm na relação com a escola diferentes formas e experiências de relacionamento. E o que a gente tem em comum é essa ideia de que a gente está vivendo um momento que é inédito para todos nós, né? Então, para nós, crianças, famílias, professores e escolas, o que significa a gente dar continuidade nessa perspectiva das experiências e das aprendizagens num contexto de isolamento social. E aí, como eu falei para vocês, a ideia é que a gente possa pensar e retomar um pouco qual é a nossa concepção de escola, né? Qual é a nossa concepção de educação infantil, para que a gente possa pensar o que desta proposta a gente partilha com o contexto familiar, a gente partilha com o ambiente de casa. E acho que um ponto muito importante para a gente refletir e para a gente compartilhar enquanto ideia para pensar sobre esses desafios é essa ideia de que a escola de educação infantil, ela é um lugar de aprender a viver a vida. E se ela é um lugar de aprender a viver a vida, ela precisa considerar essa essência da criança, que é o desejo e a curiosidade que a criança tem em descobrir o mundo, as pessoas, as relações, em descobrir a si mesma. E nesse contexto, considerar que o cotidiano na escola, ele precisa ser intencionalmente planejado numa perspectiva de promover as vivências com potencial de experiências. E sempre considerar que a criança é o sujeito protagonista, tanto desse cotidiano, como dos seus processos de aprendizagem. Nesse contexto, qual que é o papel do adulto? O papel dos adultos é, por meio sempre de relações vinculares, seguras, afetivas, de confiança, de engajamento, garantir que os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sejam respeitados e garantidos acima de tudo. E, nesse contexto, a escola valorizar o papel da família na educação das crianças e na parceria para que a gente possa promover o desenvolvimento pleno e
integral das crianças na primeira infância. Partindo desse conceito, né, da escola como um lugar de aprender a viver a vida, a gente pode se fazer essa pergunta: quais são as oportunidades e os desafios colocados por esse período de isolamento social no contexto da pandemia, né? A sugestão que eu faço é que a gente possa sempre considerar a nossa Base Nacional Comum Curricular como uma referência para pensar esses contextos que se entrelaçam entre casa e escola. Quais são os direitos que precisam ser garantidos? Como que a gente considera os eixos da interação, do brincar, como centrais em todos os contextos que a gente promove para as crianças, e como a gente mantém, né, como referência a ideia de um trabalho a partir das experiências, né? Portanto, usando aí como referência para esse planejamento intencional os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente pensa do ponto de vista do professor na escola, o que a gente está trazendo, né? O professor é aquele sujeito, é o adulto que cria contextos para que as experiências das crianças possam acontecer, para que as experiências positivas preencham o cotidiano das crianças na escola. E para isso ele parte dos interesses, dos desejos, dos saberes e das experiências das crianças. E considera também quais são as necessidades de apoio para as aprendizagens, bem como o ritmo de desenvolvimento de cada uma das crianças que compõem esse grupo de aprendizagem. Também considera que a escola, na perspectiva de um lugar para aprender a viver a vida, é um local no qual os contextos que as crianças vivem são contextos relacionados às práticas sociais e culturais que preenchem o cotidiano das crianças, que dão o lugar priorizado, dão valor para o que a gente chama de cultura da infância. Também considera que a aprendizagem e o desenvolvimento se dá de forma integral e integrada. E, portanto, é muito importante que a gente possa escutar e considerar o olhar das crianças, o pensamento, a interpretação, as descobertas das crianças, bem como o nosso olhar nesse processo, na interação com as crianças e nesse nosso papel de planejar o cotidiano e os contextos de aprendizagem para que as crianças possam aprender e se desenvolver plenamente. E a pergunta que fica, então, colocada nesse cenário é: como que a gente pode considerar esses contextos de aprendizagem, bem como a organização desse cotidiano que intencionalmente a gente planeja na escola, numa interlocução nesse momento com a casa? As crianças nesse momento estão vivendo as suas experiências e as suas aprendizagens em casa. O que é importante a gente considerar? Primeiro, que mais do que tudo, a nossa intenção nesse momento é garantir a saúde e o bem-estar das nossas crianças. Então, a gente precisa olhar para o ambiente familiar como um contexto que também pode ser e é, né, promotor de interações e vivências positivas pelas crianças. A gente precisa, para que isso possa acontecer, apoiar as famílias, né? Trabalhar nessa perspectiva de apoio e parceria. Não é sobrecarregar as famílias com uma série de propostas e atividades para realizar com as crianças, mas é numa perspectiva da gente cuidar também das famílias, né? Cuidar daqueles que vão cuidar e educar as crianças nesse período, né? E evitar, acima de tudo, as situações que podem gerar estresse. E valorizar as interações que são as interações positivas no contexto familiar, com essa perspectiva de apoiar uma dinâmica que promova em casa encontros, descobertas,
momentos de descanso, de partilha e, principalmente, de fortalecimento de vínculos. E como que a gente pode identificar quais são os contextos comuns em casa e na escola? E aqui eu trago um grande autor, pesquisador na área da educação, italiano, que é o Francesco Tonucci. E ele tem uma live maravilhosa em que ele fala para a gente sobre como conciliar, né, esse desafio que a gente vive nesse momento. E ele começa dizendo que o mais importante de tudo é a gente deixar as crianças no papel de filhos e os pais no papel de pais. E compreender a escola como um laboratório, e compreender a casa como um laboratório da escola. E os familiares como assistentes dos professores. Então, não é dar à família o lugar de professor. O professor é aquele que se formou, é o especialista no desenvolvimento infantil, é o especialista na pedagogia da infância, mas as famílias têm um papel diferente, mas tem coisas que a gente partilha, tem aprendizagens no período da infância que são partilhadas. Algumas começam em casa e as crianças levam para a escola, outras começam na escola e se perpetuam, né, e continuam em casa. E é esse olhar que a gente precisa ter para esse momento. Quais são essas experiências que as crianças vivem em casa e como elas podem aprender a partir da reflexão sobre essas experiências no contexto familiar, sempre deixando e tendo muita clareza que a diferença é que na escola os contextos eles são intencionais e as aprendizagens também são intencionais e relativas a esse contexto de coletividade, que por si só a escola garante ao reunir, ao incentivar, ao valorizar a formação de um grupo de aprendizagem entre as crianças. E nesse sentido, o Tonucci diz, bom, ver a casa como um ateliê é a gente olhar para os diferentes contextos do dia a dia e pensar o que as crianças podem aprender sobre isso. Então, envolver as crianças nas diferentes atividades de passar roupa, arrumar o quarto, as crianças observarem como elas estão muito perto com a gente nesse cotidiano, como é que funciona a máquina de lavar roupa? Como é que funciona o fogão? O que acontece nessa perspectiva da cozinha como um laboratório? Quando a gente cozinha, o que acontece com os alimentos? O que um alimento misturando com outro vira uma terceira coisa? O que aconteceu aqui? Né? Olhar a cozinha como um lugar em que as experiências acontecem e convidar família e criança para conversar sobre essas experiências. A ideia de o que nós temos em casa, os álbuns, né, de fotografias. Então, por exemplo, olhar para esses álbuns como uma oportunidade para construir narrativas de histórias pessoais, para conhecer outros lugares, outras épocas, outras pessoas, outras situações, conhecer mais sobre cada uma das famílias, né? Quem são as pessoas da minha família, o que cada uma gostava, as diferentes vestimentas que os nossos pais usavam há muito tempo atrás, quer dizer, poder conversar a partir das imagens fotográficas, trazendo essa ideia de uma narrativa, de uma construção de identidade pessoal, identidade familiar, para as crianças, principalmente as mais velhas, mas a gente também pode fazer isso com as crianças pequenas, propor que elas construam um diário da quarentena. O diário pode ser construído como um espaço pessoal, de privacidade, no qual eles vão anotando o que eles estão fazendo cotidianamente, o que eles estão sentindo, poder convidar as crianças para esse registro, que elas possam fazer uso das diferentes linguagens, então que esse registro ele possa ser um registro escrito, mas que ele também possa ser um registro gráfico, que eles possam desenhar, que eles possam usar as fotos, que eles possam gravar cenas, gravar áudio, né? Então, como é que a gente convida também as crianças e apoia as famílias nesse convite para a construção de um diário pessoal? Mas, acima de tudo,
essa ideia que todos os contextos precisam perpassar, assim como perpassam na escola, com a perspectiva de escutar as crianças, convidar os familiares para escutar o que as crianças têm a dizer, o que as crianças têm a propor, o que as crianças gostam de fazer, quais são os interesses e os desejos das crianças, e conversar e propor as situações a partir dessa escuta, a partir dessa conversa. Outro contexto muito importante, outros contextos muito importantes que a gente pode apoiar as famílias a identificar potenciais contextos de aprendizagem, por exemplo, são nos momentos de cuidados pessoais. Esses momentos as crianças vivem na escola e vivem em casa também. Então, como que a gente pode conversar com as crianças no momento do banho, no momento da refeição, no momento de dormir, no momento de descansar, no momento da troca, conversar com as crianças sobre esse hábito, né? Como é que a gente desenvolve competências de cuidado, de autocuidado, o que é cuidar do outro, o que é cuidar de si mesmo, como esses momentos são potenciais de interações positivas, de criação de vínculo, né? Outra ideia que acho que é bastante importante para a gente considerar na relação com as famílias é essa orientação da importância de estabelecer com as crianças uma rotina estruturada, que tenha rituais e, ao mesmo tempo, vivências plurais. A rotina estruturada por meio de rituais, como a gente faz no contexto escolar, apoia, ajuda as crianças na perspectiva da previsibilidade, da confiança e, acima de tudo, poder saber como o seu dia está organizado ajuda as crianças a terem autonomia no seu cotidiano, a terem a mais autonomia nas atividades, nas propostas que elas têm nos diferentes momentos do dia. Então, quando as famílias combinam com as crianças o que vai acontecer e a partir do que vai acontecer, como cada um desses momentos podem ser organizados e os materiais disponíveis para cada um desses momentos, o tempo disponível para cada uma dessas interações, toda essa conversa, todo esse combinado apoia as crianças a também terem em casa uma rotina estruturada na qual elas podem antecipar aquilo que vai acontecer, na qual elas podem planejar as atividades, as ações que elas querem fazer, na qual elas podem criar intimidade e familiaridade com os materiais e os contextos que são propostos a elas. E nessa perspectiva daquilo que é estruturante, daquilo que é ritualístico, né, que se repete, as vivências podem ser plurais. Quando a gente muda a condução da proposta, o desafio, a provocação que é colocada, ou os materiais que a gente oferece para as crianças. Por isso também, para além da ideia da rotina enquanto estruturante, a gente também convidar os familiares a considerarem quais são os espaços da casa que podem ser usados como esses ateliês e esses laboratórios pelas crianças, e que esses espaços possam ter minimamente uma permanência, o que é possível ficar organizado e estruturado de forma que as crianças tenham familiaridade. Quais são os objetos e os materiais que podem ficar ao alcance das crianças, que podem ser organizados junto com as crianças para que elas possam também ir encontrando a responsabilidade, né, desenvolvendo esse senso de responsabilidade no cuidado com esses espaços e com esses materiais. Como a gente falou inicialmente, a partir dessas diferentes possibilidades de contextos de escola, de contextos de famílias, de experiências das crianças, de condições que são colocadas, as soluções que a gente encontra são soluções plurais e precisam ser soluções flexíveis. Nós vamos ter que pensar nesse momento, não somente em situações que sejam online,
em situações que sejam síncronas, mas também naquelas assíncronas, né? Os materiais físicos. Que materiais, que propostas que a gente pode encaminhar e propor na relação com as famílias ou diretamente na relação com as crianças nesses momentos. E aí a gente pode olhar aqui um exemplo, né, da quantidade de ferramentas que a gente tem, por exemplo, para fazer contato online, assíncrono, síncrono, tanto com as crianças, então, por exemplo, o Zoom e ferramentas semelhantes ao Zoom, como o Google Meet e etc., como que a gente pode, por meio desses aplicativos, criar uma rotina de encontro com as crianças, no qual as crianças possam se ver, manter viva a narrativa de um grupo, manter vivo o sentimento de carinho, o sentimento de pertencimento a um grupo. Como é que a gente pode usar essas outras ferramentas que a gente tem para manter um contato com essas crianças, seja enviando um vídeo, pedindo para que elas enviem um retorno a partir desse vídeo, e a partir daí, criando uma interação que possa considerar cada uma das crianças, e nesse sentido, não necessariamente o grupo de crianças, como a gente pode fazer pelo Zoom, mas no vídeo, usar essa ferramenta como um encontro mais personalizado, no qual a gente vai tendo essa narrativa mais da singularidade, a partir da experiência de cada uma delas. Nessa mesma perspectiva, as mensagens de áudio podem acontecer, mandar, tanto para as crianças como para as famílias também, mensagens por e-mail, pedir para os pais compartilharem as fotos e essas mensagens, né? Compartilharem com as famílias também, as famílias compartilharem com as crianças essas ferramentas, para que elas possam também aprender a fazer uso dessas ferramentas com sentido e significado, né? E aproveitar a internet, todos os recursos que ela nos traz, né, para a gente compartilhar com as famílias. A gente tem uma série aí de links que são super bacanas, com propostas diversas, e principalmente o que a gente tem hoje, essa ideia dos links com os contadores de histórias, com os professores ou com outras pessoas, fazendo a leitura no livro, para a gente manter permanente essa ideia da importância das crianças escutarem histórias todos os dias e conversarem a partir dessas narrativas, encontrarem elementos centrais que compõem essas narrativas e assim também terem continuidade nessa experiência que a gente garante no contexto escolar, que é essa experiência de interação e aprendizagem a partir dos livros e das suas histórias. Isso pode se dar, aqui eu trouxe um exemplo, né? A gente pode mandar áudios, né, vídeos para os pais, e aqui eu trouxe um exemplo da escola na qual eu trabalho, que chama Global Me, em que a gente semanalmente mandava vídeo para os pais, escolhia uma grande temática, em que então aqui, por exemplo, a temática era a Semana das Brincadeiras com caixas de papelão. E a gente mandava um vídeo explicando para os pais o que está em jogo nessas brincadeiras que a gente está propondo. Quais são as potenciais aprendizagens e experiências das crianças. E para que isso possa acontecer, como que os familiares podem interagir, conversar com as crianças nesse momento. É muito importante que a gente possa pensar nessa perspectiva de ajudar os pais a entenderem o que está em jogo nas propostas que a gente faz. Essa é a condição para que eles possam tornar e potencializar, né, que essas vivências possam se tornar experiências e que essas experiências, a reflexão sobre elas, possam se transformar em aprendizagens. Então, aqui contei um pouquinho do recurso do vídeo, mas a gente também trazia o recurso de fotos, de imagens, e depois a gente mandava áudios ou vídeos explicando como poderia ser cada uma dessas propostas que a gente fazia
ao longo da semana. E para inspirar, eu trouxe aqui alguns exemplos de sites super interessantes que a gente pode usar como referência. Um site que acho que ele tem ele tem uma abordagem bastante específica para a educação infantil, com propostas maravilhosas, é um site que chama Reggio Children, que é o site da abordagem de Reggio Emília, que se a gente entra ali no Google, coloca o endereço do site e pede para traduzir para o português, vale a pena vocês acessarem essa parte que chama Em Casa com a Abordagem Reggio. Tem uma série de propostas que foram feitas, né, uma curadoria das propostas que acontecem na interação com as crianças na escola, e uma tradução de como isso pode se dar no contexto familiar. Então, uma série de exemplos para a gente se inspirar, e que são exemplos super possíveis de serem realizados na interação dos familiares com as crianças, e que não perdem de vista essa ideia da criança como investigadora, essa ideia da criança como a criança que aprende na ação, por meio da exploração, e dessa exploração investigativa, né? Mas a gente também tem uma série de outros sites, então, por exemplo, esse site Aprendendo Sempre, para quem não conhece, também é um site muito interessante, que reúne diferentes propostas que podem ser realizadas nos contextos, mas também reúnem artigos, textos, orientações, e traz como interlocutor o professor, o gestor da escola e também o familiar, com uma série de dicas super interessantes para a gente considerar, para pensar essas propostas de interação no contexto do isolamento. Também uma iniciativa super interessante, que é um projeto que chama Vamos Aprender, da qual a Escola de Educadores, então eu pela Escola de Educadores fiz parte da produção desses roteiros de vídeos que estão disponibilizados. Você tem que fazer uma inscrição, eles trabalham bastante em parceria com os municípios e com os estados, e são roteiros de vídeos de até 30 minutos, a gente colaborou na produção dos roteiros de educação infantil e também dos primeiros anos do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, e são vídeos que estão atrelados com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, da educação infantil, assim como as habilidades e competências da BNCC, do ensino fundamental. Eles têm uma apresentadora que vai dialogando com as crianças e trazem vídeos, desenhos, para que as crianças, por meio da interação com esses vídeos, elas possam refletir sobre algum aspecto trazido, mobilizado por esses vídeos apresentados. Então, é um material bastante interessante que eu indico que vocês consultem e pensem na possibilidade aí de utilizá-los. Uma outra dica que eu também não queria deixar de fazer aqui para vocês é uma iniciativa do Instituto Reúna, em parceria com o Itaú Social, que chama Mapas de Foco da BNCC, principalmente para os professores do ensino fundamental, um exercício muito bacana, feito por um conjunto de especialistas, muito deles que participaram do processo de produção da BNCC, e que eles fizeram um exercício de considerar quais são as habilidades e competências prioritárias para a gente trabalhar com as crianças nesse contexto de isolamento social, visando ao máximo que a gente não perca a oportunidade de garantir as aprendizagens essenciais para que as crianças possam, num contexto de retorno, dar continuidade para as suas aprendizagens. Quais são as aprendizagens que, se elas não acontecerem, a gente não consegue trabalhar com a progressão daquele conhecimento? Então, é um exercício super interessante. Ele tem esse material em conjuntos aí de tabelas de Excel super explicados, e também tem
uma plataforma oferecendo um curso para os professores para trabalhar com esse material nesse contexto da produção das atividades com as crianças, no contexto online, no contexto à distância. Por fim, queria fazer um destaque quando a gente fala dos bebês e das crianças pequenas, né? Que são perguntas que me fazem por ser um contexto mais desafiador ainda, porque a possibilidade dessa interlocução coloca a família diretamente como o nosso parceiro e o nosso interlocutor, né? Eu gosto lembrando do Tonucci novamente, ele diz, né, bom, os bebês, falando dos bebês, as crianças de menos de 3 anos, por favor, deixem essas crianças brincar, né? Deixem elas brincar livremente no contexto familiar e com os familiares. Concordo com o Tonucci 100%, mas entendo super que a gente pode trazer um repertório de brincadeiras e orientar os familiares para que eles possam interagir com as crianças nesses contextos de brincadeira, de forma que elas também possam, nessas situações, perseguir as suas investigações e as suas descobertas na interação com os objetos e os materiais. Então, não esquecer de dar dicas para que os pais possam potencializar a interação que eles têm com as crianças nesses momentos de cuidado pessoal, dicas de massagem, de como eles podem organizar o momento do sono e do descanso, garantindo um relaxamento, garantindo um ritual para que as crianças aprendam a dormir sozinhas, né? A perceber quando elas estão com sono, quando elas estão cansadas e buscar o espaço, o acolhimento para elas poderem dormir e descansar, mas também trazer essa diversidade de brincadeiras que fazem parte desse repertório da cultura da infância, que eles podem convidar as crianças para brincar com eles, indicar histórias que podem ser lidas ou contadas às crianças, e as brincadeiras livres, como, por exemplo, as brincadeiras que a gente faz muito no contexto escolar, né, que é a proposta de interação, de exploração com os cestos dos tesouros. E aí eu, mais uma vez, cito aqui para vocês o site de Reggio Emília, da Reggio Children, que tem uma parte especial de propostas com os bebês, que é super interessante, trabalha nessa perspectiva dos materiais, da exploração dos materiais que tem em casa, indicando o que os pais podem perguntar e conversar com as crianças a partir da exploração desses diferentes materiais. Também indico o site da Nova Escola, que fez um exercício, a equipe fez um exercício de pegar os planos de atividade e os planos de aula para as crianças, para os professores, considerando as crianças do fundamental, e o de educação infantil para os professores, considerando a creche e a pré-escola, com propostas, e o que eles fizeram nesse momento foi priorizar quais dessas atividades que foram propostas, considerando o contexto escolar, que estão mais próximas da gente trazer na perspectiva do contexto à distância, do contexto das interações online ou das interações com os familiares, apoiando os pais. E, por fim, queria destacar também para vocês essa ideia, uma perspectiva da gente refletir o contexto do processo de alfabetização. Muitas pessoas perguntam o impacto que a gente pode ter em função da pandemia, principalmente considerando as crianças que esse ano vivem o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, mas também considerando essa ideia de que na escola a gente sim organiza com as crianças práticas, contextos de aprendizagem intencionalmente planejados, com
a ideia com o propósito de favorecer a construção de conhecimentos sobre as práticas de leitura e de escrita. E existem uma série de contextos que a gente pode sim, né, propor para os familiares, para que as crianças continuem no seu cotidiano vivendo experiências, né, potenciais de atribuição de sentido para a escrita e de uso da escrita e da leitura no seu cotidiano. Então, convidar os pais para que eles leiam diariamente para as crianças, para que eles escutem histórias com as crianças, para que eles convidem as crianças para ler junto com eles, para ler para eles, para que eles organizem um espaço em casa em que esses livros estejam disponíveis, ofereçam momentos em que as crianças possam folhear esses livros junto com eles, conversem sobre as ilustrações, sobre as histórias. Aqui eu destaco um site da Secretaria de Educação de Jundiaí, que eles fizeram uma parceria com uma companhia de teatro de Jundiaí, que tem diversos atores lendo e contando histórias para as crianças, muito bem feito, histórias muito bacanas, e que a gente pode acessar, que a gente pode disponibilizar, ele é aberto ao público de forma gratuita, mas convidar as famílias a pensar em que contextos desse cotidiano que a gente faz uso da leitura e da escrita como uma prática comum, né? E envolver as crianças nesses momentos. Então, quando a gente lê uma receita para fazer uma comida, vamos ler junto, vamos fazer a comida junto. Quando a gente faz uma lista para ir no supermercado, convida a criança para escrever o que ela gostaria que o pai, a mãe trouxessem do supermercado, marcar, colocar na geladeira um calendário, marcar os dias, marcar eventos importantes que estão acontecendo, marcar o dia que vai ter uma interação com os amigos, né? Convidar as crianças para escreverem bilhetes, cartas, uma para as outras, e pode ser uma mensagem que vai pelo celular, pela uma fotografia que a gente troca via WhatsApp, ou mesmo uma mensagem por e-mail, enfim, considerar esses contextos do dia a dia que a gente pode transformar em contextos significativos para aprendizagens que são comuns entre a casa e a escola. E que, tal como a gente potencializa esses contextos na escola, a gente pode ajudar os pais nessa perspectiva de orientá-los a também potencializar essas situações que são do cotidiano como situações potenciais de aprendizagem pelas crianças. Enfim, pessoal, espero ter ajudado vocês com essa conversa aqui. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, buscando muitas interações com os familiares e com as crianças, mas espero aqui ter contribuído com algumas ideias e dicas para que vocês continuem realizando esse trabalho maravilhoso e aprimorando essa prática. Um beijo em todos vocês. Até uma próxima e, mais uma vez, obrigada pelo convite. A equipe LED agradece imensamente a contribuição de Beatriz Ferraz. Muito obrigada, Beatriz, por suas contribuições, por suas reflexões, por disponibilizar aí o seu tempo em trazer tanta riqueza em conhecimento para a nossa rede. Muito obrigada. Temos aí, então, as indicações de Beatriz Ferraz. Beatriz deixou seus contatos através de e-mail. Tem também as redes sociais através do Instagram, no @Escola Educadores. Tem também o @EduTríade. Lá você encontra uma diversidade grande sobre os materiais que a Beatriz produz. Tem também no Facebook, Escola de Educadores e EduTríade. Fiquem à vontade, acessem, enriqueçam aí o conhecimento de todos vocês. No quadro Para se Inspirar, temos também aqui algumas indicações, né, aos professores. No site www.regiochildren.it vocês encontrarão materiais diversos para enriquecer mais aí o conhecimento de vocês.
Temos a indicação da Nova Escola, com planos de aula gratuitos, alinhados à BNCC. Temos também Aprendendo Sempre, como promover educação em tempos de coronavírus, né, para apoiar aí gestores, professores, famílias, nesse período em que estamos vivenciando. Também temos Vamos Aprender, com conteúdos educacionais de qualidade para as crianças, adolescentes e jovens. Basta vocês clicarem aqui, né, nos dedinhos do Mickey, que vocês serão direcionados a todos esses materiais. E aos professores que acessam essa apresentação através do portal LED, quando eles chegam nesse slide, basta clicar no inscreva-se do canal LED para que vocês tenham acesso a todo esse vídeo que está sendo transmitido agora para vocês. E para vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, fica aí o convite para se inscrever, ativar o sininho para ficar antenado com todas as novidades aqui do canal LED. Venham fazer parte dessa rede de professores engajados aí no uso das tecnologias educacionais. Ainda aqui no canal LED, nós destacamos aí a playlist Aprendizagens Inovadoras, voltadas para a educação infantil. Quando você acessa o canal, ela fica em destaque, né? Basta você clicar e acessar todos os vídeos transmitidos aqui pelo canal desde junho, para vocês aí como recurso de conhecimento nesse período de aulas remotas. Fiquem à vontade em pesquisar e aprender um pouquinho mais com o nosso canal. Temos também como dica o portal do LED, no endereço gg.gg/portal LED. Na aba Aprendizagens Inovadoras, você encontrará os materiais da educação infantil e do ensino fundamental. Somente clicar sobre eles que você terá acesso. E chegamos ao final do nosso encontro. Nesse slide nós temos o feedback. Importante que vocês nos deem, né, a devolutiva, coloquem lá a opinião, as contribuições, acessem gg.gg/liveled ou apontem a câmera do celular para o QR Code e coloquem lá suas contribuições. Nós agradecemos a participação especial da professora doutora Beatriz Ferraz. Nossa imensa gratidão. E até o nosso próximo encontro. Esperamos que o tema de hoje, a reflexão com a professora Beatriz Ferraz, tenha contribuído muito para a visão, para o conhecimento de vocês, educadores, que nos seguem aqui através do canal. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento e até a próxima semana. Agradecemos a participação e a presença de vocês em nosso canal. Até semana que vem, fiquem com Deus e tchau, tchau.